Bem-vindo, bem-vinda ao primeiro vídeo de análise da obra e, como combinado, a gente vai dissecar Game of Thrones. Vamos subir o hype aí, galera! A playlist de vídeo vai estar certinha na sequência, então quando você chegar no final de cada vídeo, vão ter dois cards. O card do vídeo anterior e o card do próximo vídeo. Aí você decide, se você está meio perdido ali na história, assiste o anterior, é porque você tem que voltar um pouquinho, ou já tá o link do próximo que você precisa assistir, tá bom? Eu vou dividir os vídeos para que você pule a parte que não te interessa, pule a parte de teoria, ou quando eu estiver fazendo alguma citação, alguma coisa que você não quer saber, você só pula aquela parte e vai para o próximo assunto, beleza? Quero começar fazendo uma reverência a esse gênio que criou esse mundo de sonhos, esse mundo fantástico pra gente, George Raymond Richard Martin, nascido em 48, hoje com 73 aninhos, mais conhecido como George R. Martin ou simplesmente Jorginho, é um cara incrível. Ele é escritor roteirista de terror, de fantasia e ficção científica e é o grande produtor desse universo maravilhoso que a gente vai falar aqui nesse canal, esse universo que a gente é apaixonado. Então, Game of Thrones é dividida em 8 temporadas. As temporadas são divididas em episódios, os episódios são divididos em núcleos e os núcleos são divididos em cenas. Nós vamos analisar os detalhes de cada cena, detalhadamente, cena a cena. Cara, isso daqui vai ficar muito mais extenso do que você ler livro, muito mais extenso do que você assistir. Vai ser sinistrão, acompanhe isso daqui, cara. As Crônicas de Gelo e Fogo, que são os livros que inspiraram Game of Thrones, são divididos em 7 livros. Os livros são divididos em capítulos e cada capítulo possui um ponto de vista diferente. O narrador é em terceira pessoa, ou seja, o narrador, ele não é o personagem, ele tá contando o que ele tá vendo, tá contando a história focada em um personagem. Existem histórias aí longas, tipo Harry Potter, que a gente vê a saga inteira, o narrador focando em um personagem apenas, no caso Harry Potter. Tem literaturas como O Senhor dos Anéis, que também é em terceira pessoa, mas é um pouco alternado, porque metade do livro você está acompanhando a saga do Frodo e a outra metade do livro você está acompanhando a saga dos outros componentes da Sociedade do Anel. E aqui nas Crônicas de Gelo e Fogo, essa dinâmica fica muito mais intensa, porque a cada capítulo o ponto de vista é alterado. Nos prólogos são diferentes porque apresentam pontos de vista de personagens que não são tão relevantes na história. Tem que prestar atenção, sim, muito no prólogo, porque eles dão respostas muito importantes sobre o que vai acontecer ao longo daquele livro ou daquela temporada. E o interessante que acontece no prólogo é que, na grande maioria das vezes, o personagem que está tendo o ponto de vista, ele morre antes de acabar aquele capítulo de prólogo. Vocês vão entender melhor esse lance de ponto de vista quando a gente chegar no fim dessa sequência de vídeos. Eu vou explicar para vocês os pontos que eu achei que remetem ao personagem ter aquele ponto de vista e vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com ponto de vista, beleza? Cara, se você ficou frustrado em algum momento assistindo a série, você teve a mesma sensação que eu e tenho certeza que muitas outras pessoas. Aquela sensação de que você não está entendendo o que está se passando, o que está acontecendo, que lugar é aquele, quem são aquelas pessoas, de onde saiu aquele personagem, por que esse personagem, que foi tão tranquilo a temporada inteira, agora está tendo essa atitude louca? Por que esse cara que foi tão submisso agora está tomando essa atitude? Essas respostas não são dadas no seriado. E frustra muito quando você termina uma obra sem que todas as respostas de você, que é um fã sedento, receba. Todas as respostas você quer. E essa era a minha frustração. Eu queria saber de tudo. Só que eu já sabia que as respostas seriam encontradas no livro.
na literatura. Porque é assim que aconteceu ao longo da minha vida toda, conforme eu ia lendo e assistindo as adaptações, eu já sabia que o livro ia me dar as respostas. Então, se você também tinha esses questionamentos, se você tem essas dúvidas, fica tranquilo. Fica tranquilo que eu vou te explicar tudo, tudo. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Nós vamos revirar Game of Thrones e eu vou te contar tudo o que está acontecendo para você entender. Até contexto histórico a gente vai falar. Até como estão os personagens hoje em dia. Acompanha até o final que você vai ver que loucura que vai ser esse vídeo. Agora, se você não gosta de ler ou não tem disposição para ler uma obra com mais de 5.000 páginas, fica tranquilo, meu amigo. É só continuar assistindo esses vídeos. E se você gosta de ler, já leu e quer ler outras vezes, fica aqui também. Fica aqui também que você vai ouvir outra opinião. Você pode deixar a sua aqui. Vamos junto, galera. Quem gosta de ler, quem não gosta de ler, vamos todo mundo se dar as mãos como fãs. E porque todo mundo, até quem não gosta de ler, merece ter um conteúdo de qualidade, merece saber o quanto é maravilhoso essa história, o quanto é incrível. Bora, galera, bora, vamos começar. Game of Thrones é dividido em 8 temporadas e a partir de agora a gente vai analisar o primeiro episódio da primeira temporada, que se chama O Inverno Está Chegando. Teve sua estreia em 17 de abril de 2011 e foi distribuído pela HBO. Nós vamos destrinchar o primeiro núcleo que aparece no episódio. É o núcleo que foi filmado na Islândia, da muralha, que mostra a patrulha da noite. O primeiro piloto foi gravado com o diretor Tom McCarthy, que esqueceu de estipular que a Cersei e o Jaime eram irmãos, tirando a lógica do porquê que aconteceria aquele fatídico acidente no fim do primeiro episódio. Então, ele foi substituído pelo diretor Tim Van Patten, que continuou aí e fez a nossa alegria. Game of Thrones virou tema de um curso de história em Harvard, onde os alunos aprendem sobre a história medieval analisando a obra. As crônicas são divididas em 7 livros, 5 já publicados. E aqui vamos entrar na primeira polêmica. Cara, é um ponto que pega em mim e eu nem vou começar a falar disso porque eu fico muito irritada. Daí eu vou ficar aqui os 15 minutos do vídeo só xingando. Eu acho um absurdo que as pessoas tenham mais preocupação com o trabalho do que com o trabalhador, com o ser humano. Para mim isso é o fim. Eu sei que a gente é um pouco traumatizado pelo que aconteceu com Tolkien, que morreu antes de terminar a obra, mas não justifica aterrorizar o homem desse jeito. Se amanhã George Martin der uma declaração falando que vai parar de escrever a obra, que vai deixar como tá, e vai cuidar da saúde dele, da felicidade dele, e foda-se o mundo, eu vou apoiar ele, cara, porque eu me preocupo com o ser humano. Ele já me deu tantas horas de entretenimento, de alegria, de felicidade, uma porção de ensinamento. Então o que ele merece é ser feliz e não ter um monte de gente sem noção cobrando que ele tenha inspiração para terminar uma coisa tão fodástica como essa. Vocês são loucos? Então, o primeiro livro das crônicas é homônimo da série. A série foi inspirada nele, né? Também chama A Guerra dos Tronos, o primeiro livro. Foi publicado pela Bantam Spectra em 1996. Ele começou a escrever as crônicas em 91 e em 96, aí depois de 5 anos, ele publicou o primeiro livro, que foi A Guerra dos Tronos. O capítulo que nós vamos falar é o prólogo do primeiro livro. E ele tem o ponto de vista do Will, que é um patrulheiro. Ele é da patrulha da noite e trabalha, no caso, fica lá nessa muralha, que é o nosso primeiro núcleo. Então a gente vai analisar as duas obras ao mesmo tempo, tanto o seriado quanto o livro. Bom, primeiro vamos nos localizar no tempo e espaço, né? Entender onde estamos e quando estamos, para a gente começar a se situar nesse universo aí. Então, quando, né? A nossa história se passa na Idade Média, na época medieval, na era medieval. Na nossa era medieval do nosso planeta? Não. Na era medieval do planeta que George Martin criou. Então, a nossa linha do tempo é dividida em ACDC, antes de Cristo e depois de Cristo. E a linha do tempo desse universo, dessas pessoas que a gente vai acompanhar a partir de agora, é dividida em antes da conquista e depois da conquista, que é exatamente o ponto ali, o dia em que Aegon Targaryen foi coroado como rei dos 7 reinos, para vocês terem noção da importância da família Targaryen nesse universo.
A linha do tempo deles é dividida, baseada em um membro da família deles. Então, como essa história acontece na época medieval, é claro que vai ter um monte de close errado, um monte de porcariada que vai acontecer na história, e que é normal, porque acontecia mesmo, e acontecia muito pior, muito mais intenso. E é pra gente analisar como a sociedade evoluiu, como a humanidade caminhou, como que a gente saiu daquele ponto para chegar onde a gente está. Por isso que é tão importante essa obra retratar realmente o que acontecia naquela época. Você pode achar ruim aqui as imagens que eu vou mostrar de morte, de estupro, de coisas pesadas, mas é importante para abrir discussões. Tá? A maioria das coisas que são tabus e que causam muito prejuízo para a sociedade são coisas que as pessoas têm medo de falar. E a gente precisa falar disso para destruir esse bicho-papão que a gente tem atrás das coisas. A gente precisa aprender como ser humano para evoluir e a sociedade continuar caminhando para frente, porque é para frente que se anda, a gente não pode regredir. Então assim, vai ter um monte de close errado? Vai ter um monte de close errado, mas é disso que a gente gosta de babado, de baixaria, de confusão, de doideira. Aí eu vou parar pra assistir alguma coisa, vai ser um romance, uma comédia, beleza, pra você que gosta. Mas eu quero ver o trem pegar fogo, eu quero pipoco, minha filha, porque minha vida já é tão parada, tão sem graça, tão... que quando eu vou ligar a TV, eu quero ver o trem explodindo, tá ligado? Eu quero emoção. Bom, nos localizamos no tempo, agora se localizando no espaço. Isso não é canônico, é uma teoria minha. A minha teoria é que esse planeta em que se passa as crônicas de Gelo e Fogo é sim o planeta Terra, mas um planeta Terra de um universo paralelo, de uma realidade alternativa. Um planeta Terra que teve outros estágios de desenvolvimento, outra evolução. Portanto, esse planeta ele tem outro movimento de translação, o que justifica as estações serem tão absurdamente irregulares. As estações do ano nesse universo que a gente vai acompanhar duram de anos a décadas e são proporcionais. Por exemplo, se o verão é curto, o inverno vai ser curto. Ele tem estações do ano diferente e também a sua geologia, não sei se é geologia que fala ou geografia, acho que é geologia, né? Que a formação da Pangeia ali, quando ela foi se separando para formar os continentes, é diferente também nesse planeta que eles estão. A gente tem os nossos continentes e os continentes deles são diferentes. Possui mágica, que em algum momento dessa evolução desse planeta, ele também se tornou um planeta com magia. Bom, então como que são formados os continentes desse planeta? Esse planeta, nessa época que a gente se encontra, só haviam descoberto 4 continentes. E durante a história, a gente só vai conhecer e explorar 2 continentes, porque esses outros 2 continentes ainda são inexplorados. É como se você voltasse na época medieval e ninguém descobriu ainda o Brasil, não descobriu a África e ninguém sabe o que tem por aqui, né? Só sabe às vezes que existe, mas não sabe o que existe. Então, os 4 continentes são Westeros, Essos, Ultus e Sotórios. Ultus e Sotórios são os menores continentes, aquele que a gente não quer saber. E o que a gente tem que aprender é a diferença entre esses outros 2 que sobraram, Westeros e Essos. Westeros é o continente mais ocidental. Ele tem aproximadamente o formato do Reino Unido. Só que não é para vocês pegarem ele como se fosse o Reino Unido, porque a proporção, o tamanho, a extensão territorial dele é do tamanho da América do Sul. Então, sim, ele tem o formato do Reino Unido, mas a extensão dele é continental, ele tem o tamanho da América do Sul, ele é imenso. E Essos também é maior ainda do que o Westeros, tem mais ou menos ali o formato da China, e eu acredito que o tamanho dele seja a Europa e a Ásia, porque é bem grande e ele nem foi todo explorado ainda. A outra coisa importante de salientar é que em Westeros a política é monárquica, ou seja, tem um rei lá que manda na porra toda,
E Essos é um continente onde tem vários tipos de cidades e cada cidade tem o seu tipo de governo. Então, conforme a gente for entrando naquela cidade, a gente vai vendo como que funciona a política deles. Outra coisa que é legal saber entre os dois continentes é a forma em que eles historicamente foram povoados. Westeros é um país como o Brasil, um país que foi colonizado. Os povos que habitam Westeros são descendentes das pessoas que vieram fugidas de Essos. Elas fugiram de Essos porque lá estava tendo a supremacia, a dominação, o Império Valeriano, que estava escravizando geral com os dragões deles lá. Então eles estavam dominando toda Essos e quem foi esperto para não morrer fugiu, foram para Westeros. Bom, a nossa viagem começa em Westeros, então a gente está aqui em Westeros. Como que é dividida Westeros? Aqui nessa parte mais ao norte dela é uma terra de um povo livre, um povo selvagem, um povo que não está sob o domínio do rei. E abaixo dessa parte livre do mapa são os reinos atuais de Westeros. Westeros também é conhecido como Sete Reinos, porque quando Aegon conquistou Westeros, ela era dividida em 7 reinos, mas hoje em dia Westeros tem 9 reinos. Cada reino possui uma casa que governa esse reino, um lorde, um senhor, um protetor deste reino. E cada família, cada casa possui seu brasão, suas cores e o seu lema. E por sua vez, todos esses lordes desses 9 reinos são vassalos ao rei. O rei fica no trono de ferro, na capital, que é Porto Real. Porto Real fica no Reino das Terras da Coroa. Então aqui no mapa você pode ver onde ficam as Terras da Coroa e conforme eu for falando, vai piscando em vermelhinho o reino que eu estou falando. Então, Terras da Coroa, Reino do Norte, Reino do Vale, Reino das Terras Fluviais, Reino das Terras Ocidentais, as Ilhas de Ferro, Reino das Terras da Tempestade, Reino da Campina e Dorne. Então aqui embaixo ficam os 9 reinos e lá para cima no nortão de Westeros fica a região além da muralha, que é considerada uma região selvagem ou uma região do povo livre, que é um povo que não segue as leis do rei, um povo que não se ajoelha. Reparem no clima também de Westeros, né? É o oposto aqui do Brasil. O Brasil, quanto mais ao norte, mais quente, quanto mais ao sul, mais frio. E aqui em Westeros é o oposto. Quanto mais ao norte, muito, muito frio. E quanto mais ao sul, mais quente. Reparem no mapa. Essa partezinha mais branca de cima representa o norte e as terras além da muralha. E essa partezinha mais amarelada embaixo, no sul, representa Dorne. E no meio, essa parte mais verdinha das terras irrigadas, das terras férteis, estão os outros reinos. Agora vamos para o contexto histórico desse núcleo. Por que aconteceu para a gente chegar até aqui? Qual que é o ponto de start da nossa história? Então vamos entender o contexto histórico. Na segunda era desse planeta, na segunda era dessa história, na era dos heróis, aconteceu um evento que marcou como o fim dessa era, um evento muito importante chamado A Longa Noite. Foi um evento que ocorreu 8.000 anos antes da conquista de Aegon. E lá nessa longa noite, o que aconteceu? Um inverno muito rigoroso, muito intenso, que quase devastou todo o planeta com frio e fome. No meio da fome e do medo, lá numa região inóspita, no nortão de Westeros, nas terras de sempre inverno, surgiu um ser misterioso, um ser mágico, um ser maligno, conhecido como o Rei da Noite. O Rei da Noite era um necromante imortal que tinha o poder de dar vida aos mortos. Isso mesmo, o poder do cara era criar um exército de cadáveres. Então esse exército de mortos-vivos estavam vindo para o sul de Westeros, matando todos, dizimando a raça humana, e no meio do caos surge um fio de esperança. Eles descobriram
uma substância, uma arma que era capaz de matar esses seres malignos, o vidro de dragão. Então os homens, poucos que sobreviveram, se uniram sob o comando de um líder forte, de Azor Ahai, e conseguiram empurrar essa horda de zumbis de volta para as terras de Além-Inverno. Então Brandon Stark construiu uma muralha para impedir que essa galera volte de novo a invadir o reino. Criou a Patrulha da Noite para proteger o muro e se tornou o primeiro protetor do norte, o primeiro rei do norte, Bran, o construtor. Bom, a muralha é uma barreira gigantesca com 200 metros de altura, 500 quilômetros de extensão. Foi construída com gelo, cascalho e magia. Então ela serve para fazer essa fronteira aí entre o Reino do Norte e a região além da muralha. Ao todo, 19 fortalezas foram construídas na base da muralha para proteger e manter a muralha em pé. Acontece que o tempo passou, a história virou lenda, a necessidade ficou obsoleta e os caminhantes brancos foram esquecidos. Então a Patrulha da Noite perdeu sua real motivação, assim como a muralha. Hoje apenas 3 castelos estão povoados ao longo de toda a sua extensão. São eles: a Torre Sombria, que é o ponto mais oeste da Patrulha da Noite, possui lá aproximadamente 200 homens, e a Atalaia Leste do Mar, que é só uma vilazinha com um porto que os patrulheiros usam, e lá tem um contingente bem pequeno de homens. E o principal, mais povoado castelo da Patrulha da Noite, o Castelo Negro. Tem aproximadamente 600 patrulheiros no Castelo Negro. E é exatamente aqui que finalmente nós começamos a nossa história. Agora nós já nos localizamos tanto no tempo quanto no espaço, sabemos quando e onde estamos, agora estamos prontos para começar a história, certo? Aqui é o começo do fim. A Patrulha da Noite é uma ordem militar de homens que protege a muralha, portanto não tem mulheres lá, nem na patrulha, nem no Castelo Negro. E os rapazes, quando eles vão fazer o juramento para entrar na Patrulha da Noite, eles juram que não vão se casar, que não vão ter filhos, que não vão herdar terras e títulos e que vão morrer no seu cargo. Então é um juramento muito importante. E quem que compõe esses militares da Patrulha da Noite? Em sua maioria são escórias da sociedade, são ladrões, são estupradores, são bastardos e em algumas ocasiões irmãos que têm muitos irmãos mais velhos que não vão herdar terras, eles vão para a Patrulha da Noite para virarem grandes guerreiros protegendo o reino e assim ganhar fama e glória. Então, de cara, nós já vemos 3 patrulheiros saindo do Castelo Negro para fazer uma ronda. São eles, da esquerda para a direita, o Garrett, que já é um veterano, que não consegue nem contar quantas rondas e quantas patrulhas já fez, já que ele está há mais de 4 décadas na muralha. Esse do meio é o Sir Wymer Royce. Sir é título de cavaleiro. Ele é o mais novo e o mais inexperiente dos 3, essa é a primeira patrulha dele e ele é o líder da ronda. Ele é o líder da ronda porque ele vem de uma família nobre. E o terceiro é o Will, um veterano de mais de 100 patrulhas, então a gente vê aí bastante diferença comparando os personagens. Mais um close errado, né, gente? Mostrando que na época o que mais era valorizado, o que mais tinha importância era a casa, a nobreza, a casta, de onde vinha essa pessoa e não a experiência de anos dele trabalhando naquela função. Nada disso importa. Você trabalhou 40 anos com isso? E daí? Pega aquele menininho ali que é filho do fulano e bota ele para fazer. É isso. Você consegue ver isso na diferença das roupas deles e de como os outros dois estão desgrenhados. O Sir Wymer Royce está todo com o cabelinho bonitinho, com a barba feita, as vestes novas, tudo limpinho.
Pode reparar, isso é bem nítido no livro, é muito mais nítido porque o Will fica o tempo inteiro zoando o Aymar por causa das roupas dele, das armas, do cavalo. A casa Royce, a casa do Sir Aymar Royce, é uma casa nobre que fica no Vale. Eles são vassalos do Reino do Vale. E o castelo, a sede da casa deles, é o castelo de Pedra Runa. O brasão da família deles é esse aqui, um brasão com freixos cinzentos em um campo laranja com bordas de runas brônzeas. Chique! E o lema da casa é Nós Lembramos. E por que o Sir Aymar Royce estava ali na muralha, né? O que ele está fazendo ali no meio desse bando de pé rapado? Então, ele era um terceiro filho. Então ele só herdaria o castelo, os títulos, a terra, o nome da família, se os 2 irmãos mais velhos dele morressem sem herdeiros. E como isso não aconteceu, ele ia ficar ali de subalterno dos irmãos. E eu acho que ninguém quer isso, né? Então ele foi para a muralha, que era uma opção que muitos filhos que não iam herdar nada faziam. Então ele foi para lá em busca de glória e de honra, de valorizar a casa dele de uma outra maneira. Então eles passam por esse túnel aí que atravessa a muralha, eles estão saindo então do Reino do Norte, do Castelo Negro, e indo em direção ao além da muralha, na terra do povo livre. Então eles estão aí fazendo uma ronda, procurando um grupo de salteadores selvagens que estão por aí dando trabalho. E logo de cara, no comecinho do episódio, a gente já consegue ver ela toda imensa, maravilhosa e incrível, a muralha. E a gente tem uma sensação, pelo menos foi a sensação que eu tive quando eu vi ela pela primeira vez, tive uma sensação de paradoxo, assim, porque o muro certamente é construído para impedir a entrada de alguém, mas poxa, por que eles construíram um muro tão imenso num lugar que não tem ninguém? Né? O que essa muralha tá fazendo aí? Então, assim, dá um medo muito grande de você querer entender por que alguém ia construir algo tão imenso num lugar tão inóspito. Reparem bem o clima, a vegetação, como deve ser difícil viver aí nessa região, difícil para encontrar água, encontrar alimento, caça, para se abrigar, para se comunicar, para se transportar. É uma região muito difícil de se viver. Então eles 3 passam 9 dias aí na floresta assombrada, andando pela floresta e procurando esse grupo de selvagens. No seriado, mostra que eles estão ali a cavalo e os cavalos estão meio assustados, meio nervosos, que os cavalos nervosos estavam deixando eles mais nervosos porque estava tenso mesmo, tinha realmente alguma coisa séria acontecendo ali. Então o Will e o Garrett, eles são experientes, eles têm muitas patrulhas de bagagem e eles estão sentindo que tem alguma coisa estranha. O Will encontra o acampamento dos selvagens, explica que eles estavam todos mortos. Ele encontra uma chacina, né? E aqui tem uma diferencinha do série para o livro. No livro, os corpos apenas estão caídos, e aqui na série, os corpos estão dilacerados e ainda eles estão formando um símbolo. Eles formam um tipo de comunicação, o que aumenta muito maior o nosso medo. Porque o cara, ele não é simplesmente um assassino quem fez isso daí. Ele tá brincando com os corpos da vítima, tá tentando se comunicar, tá passando um tipo de sinal. Então isso é típico de gente completamente maluca, né? Porque o cara, além de assassino, é psicopata, é serial killer. Então, quando eu vejo essa cena, eu fico com muito medo mesmo. Então ele encontra esses corpos e sai correndo, volta, né, para encontrar os outros 2 patrulheiros, o Garrett e o Aymar, que ficaram para trás. O Garrett tá claramente desconfortável, ele quer voltar para a muralha, ele não quer continuar a ronda, ele insiste, ele fala, olha, são 9 dias de volta, de estrada pra gente voltar, se nevar isso pode se tornar 15 dias e dificultar tudo. O Aymar menospreza completamente o que o Garrett está falando e pergunta pro Will de novo o que ele viu detalhadamente, o que aconteceu.
Will explica de novo que eles estavam caídos, cobertos de neve e que ninguém se mexeu. Will explica de novo que eles estavam caídos, sem fogo e que ninguém se mexeu enquanto ele estava olhando, estava todo mundo estático lá, parado. Ele falou também que tinha uma mulher encostada numa árvore, uma mulher que não se mexia. Aí o Aimer sugere que eles estavam apenas dormindo e o Will insiste que não, que eles estavam mortos. Aí o Garrett sugere que talvez eles tenham morrido de frio, que eles tenham morrido congelados. E o Aimer dá uma cortada nele falando que o frio não tá intenso assim a ponto de matar um homem que está vestido de couro. Então ele pede pro Will levar ele de volta nesse acampamento que ele quer ver com os próprios olhos esses corpos desses selvagens. Por que que o Aimer tá insistindo tanto nessa patrulha? Porque é a primeira patrulha dele e ele quer voltar com uma vitória, não com um fracasso. Ele quer voltar como um grande guerreiro, ele quer que dê certo a primeira ronda dele, ele não quer voltar como um covarde, sem respostas. Ele quer chegar lá no comandante da patrulha da noite e falar exatamente o que aconteceu com esses selvagens. Então ele fica insistindo para que eles continuem tentando descobrir o que aconteceu. Errado não tá, né, gente? É o serviço dele, ele foi ali para isso. Então, com o cair da noite, eles cavalgam de volta até esse acampamento que o Will encontrou. Ele e o Garrett sentem que tem algo errado, mas o Aimer ignora, ele não percebe que tem alguma situação estranha acontecendo. Aí o Aimer zomba do medo deles, manda o Garrett ficar para trás cuidando dos cavalos e segue com o Will pro acampamento. O Garrett sugere ainda que eles façam uma fogueira e com isso o Sir Wymer Royce vai ficando muito irritado, falou que não vai fazer fogueira nenhuma, tá ficando puto já com essa covardia dos dois. E o Will começa a ficar com medo que o Garrett desembanhe a espada e comecem ali uma luta entre os dois, mas o Garrett respira fundo e não acontece nada. E aí o Aimer tá muito enfesado, ele fala pros dois, ele fala assim, ó, se vocês quiserem fugir como dois cretinos covardes, pode ir. Mas vocês lembram do juramento que vocês fizeram, né? Eu vou terminar o serviço aqui sozinho e eu vou atrás de vocês dois e eu mesmo vou fazer a sentença. Eu vou cortar o pescocinho de vocês dois. E tá certinho o Sir Wymer, arrasou. Arrasou tanto que os dois não fugiram, né? Ficaram lá e foram terminar o serviço. Então o Garrett fica ali cuidando dos cavalos e o Sir Wymer Royce e o Will seguem pro acampamento. O Sir Wymer Royce vai andando normalmente, sem tomar muito cuidado para fazer barulho. O Will tá com mais medo, ele vai mais quietinho atrás. E quando eles chegam lá em cima, no cume dessa montanha onde o Will teve a visão dos mortos, eles chegam lá e, mano, não tem cadáver. Não tem. Eles não estão mais ali, cara. Sumiram os cadáveres. Imagina, cara, nesse momento, se eu sou o Will, eu começo a correr e eu só paro lá na muralha, mano. Você tá louco? O que você faz? Os cadáveres estão andando, cara. O que você faz? O que você faz? Você não faz nada, né? Porque você tá congelado de frio, travado de medo, com o cu na mão. Não faz nada, né? Faz o quê? Pelo amor de Deus. Se fosse eu já tava correndo a milhas. Meu cavalo ia morrer de tanto correr e eu ia cair dele e continuar correndo, rapaz. Aonde? É morto caminhando, caramba. O Aimer fica desprotegido, ele não toma cuidado, né, em não ficar à vista. E o Will tá avisando para ele tomar cuidado, o medo do Will tá aumentando. Mas o Aimer não quer mais saber, ele tá cansado de covardia, de encheção de saco, das lamúrias deles dois. Ele não tá dando mais nem moral pro que o Will tá falando. Ele declara que não vai voltar pra muralha sem saber onde estão os corpos. E eles estão lá procurando os cadáveres. E aqui é um pouquinho diferente, né, tem uma adaptaçãozinha aqui um pouco diferente na série do livro. Então vamos ver como que aconteceu primeiro na série. Na série você já viu, né, meu amigo? Não dá pra bobear. Bobeou, cabeça rolou. Cabeça de Sir Wymer Royce rolando. A nossa primeiríssima morte de Game of Thrones. Liga o contador aqui, vamos começar a contar as mortes. E nós vamos contar só as mortes que a gente puder nomear. Que nem, por exemplo, começou agora e já morreu aí um grupo de selvagens, né? Como a gente não conhece, não sabe quantos eram, nem quem eram, esse não vai entrar pra conta.
Vamos começar a contar quem a gente sabe o nome e que a gente vê morrendo ou alguém citou que ele morreu, senão não vale. Então você já vê de cara que não dá pra bobear. Você começa a ficar com raiva do cara e pronto, já foi, já morreu, nem se apega, entendeu? E aqui a gente já tem um vislumbre do maior vilão da história, né? Que são os caminhantes brancos. Esses seres mágicos que eu falei pra vocês, são eles aí que aparecem nessa cena. Esse caminhante branco que mata o Sir Wymer Royce. Então aqui a gente já pode perceber que quanto eles são extremamente perigosos e o poder deles de reviver os mortos. Nos livros eles são chamados de os outros, mas como ia ficar muito confuso para a TV, a gente só ficar falando os outros, os outros, os outros, eles alteraram para caminhantes brancos. Então sempre que falar os outros ou caminhantes brancos é exatamente a mesma criatura. Esses caras do mal aí que são necromantes, conseguem levantar cadáveres. Então eles fizeram várias mudanças de nome de personagem, de seres, de lugares, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então assim que acontece a morte do Sir Wymer Royce no seriado. Chega um caminhante branco ali, degola o cara, já era, acabou. No livro é um pouco diferente. Vamos lá ver o que aconteceu no livro. O Wymer ordena que o Will suba numa árvore para ver se ele consegue enxergar alguma fogueira, para ele ter uma visão mais ampla ali, para ver se ele encontra onde estão os cadáveres, né, que não estão mais ali onde ele falou que estava. Então Will sobe morrendo de medo nessa árvore e ele consegue ouvir o Sir Wymer desafiando um inimigo invisível. O Will acredita que tá vendo uma sombra branca se mover, mas ele não tem muita certeza do que tá vendo. Aí ele pensa em gritar para avisar o Wymer, mas desiste, né? Mais um ato de covardia dele. Esse para mim foi o ápice. O Wymer comenta que tá sentindo um frio súbito e o Will sente esse frio também, mas permanece calado, se faz de mudo porque ele não quer denunciar para esses seres onde ele se encontra. Então, em vez de alertar o Sir Wymer do perigo, ele prefere ficar calado. Então, sai um caminhante branco da escuridão da floresta e para na frente do Wymer. Agora vai aparecer para vocês a citação do livro, tá? Eu vou ler para vocês a parte do livro que conta isso daqui, porque eu achei bem interessante. Começa assim, abre aspas. Era alta, descarnada e dura como ossos velhos, com uma carne pálida como leite. Sua armadura parecia mudar de cor quando se movia. Aqui era tão branca como a neve recém-caída. Ali, negra como uma sombra. Por todo lado, salpicada com o escuro cinza esverdeado das árvores. Os padrões corriam como o luar na água, a cada passo que dava. Fecha aspas. Ou seja, gente, era como se fosse uma armadura furta-cor, um espelho. Ele andava meio camuflado. E aí mais um poder desse ser sobrenatural, né? Ele era difícil de visualizar. Então o Sir Wymer ordena que ele não avance mais, que ele não se aproxime. O caminhante branco ignora ele, chega mais perto. Então o Wymer decide lutar, enfrenta com bravura o inimigo, coisa que eu jamais faria. Ele chama o bichão para dançar. É isso mesmo, galera, literalmente. Ele diz, neste caso, dance comigo. E chama o bichão pra porrada, meu amigo. Isso que é coragem, coragem. Você consegue se imaginar numa situação dessa? Você cercado por seres malignos que com certeza estão ali para te matar e você chamar o cara pra porrada, meu irmão. Você tem que ser muito corajoso para fazer isso, tá ligado? Conforme a luta inicia, mais caminhantes brancos saem das sombras, mas eles não interferem, eles ficam só assistindo. O Will vê tudo também, consegue visualizar, mas continua calado, se acovardando ali com certeza. Se antes ele não serviu para avisar o Wymer, agora que ele não vai descer para ajudar, né? Mas nem a pau. A espada da criatura é feita com um cristal tão fino que o Will nota que na forja dessa arma não entrou em contato com nenhum metal conhecido
pelo ser humano, pelo homem, ou seja, é uma arma muito foda, uma arma muito poderosa, tanto que quando as lâminas das espadas dele se chocam, não dá para escutar barulho de metal, como normalmente acontece. Ele escuta gritos de agonia. E agora vamos voltar para o livro para vocês verem que incrível que foi descrita essa parte da pancadaria, tá? Abre aspas. A espada clara veio pelo ar tremendo. Sir Wymer parou-a com um aço. Quando as lâminas se encontraram, não se ouviu nenhum ressoar de metal com metal, apenas um som agudo e fino, quase inaudível, como um animal a guinchar de dor. Royce deteve um segundo golpe e um terceiro, e depois recuou um passo, outra chuva de golpes, e recuou outra vez. Fecha aspas. Então, gente, não foi só assim pô, morreu. Cara, ele lutou de igual para igual com a criatura. Durante alguns segundos, ele foi tão grande quanto esse ser mais maligno que existe nesse universo aí, nesse planeta que se passam as crônicas. Então, Sir Wymer foi muito injustiçado pelo que apareceu na TV. Justice for Wymer Royce. E, galera, é minha opinião, né? Você vai ter uma opinião controversa, porque quando eu assisti, eu também tive essa impressão de que o errado era o Wymer, mas a gente tem essa impressão porque o ponto de vista do livro é do Will. E como o Will acha o Wymer um babaca, a gente também acha. Mas não é o que acontece na real, entendeu? Então, depois que dessa chuva de golpes, o Sir Wymer Royce é atingido e ele continua enfrentando o inimigo grandão e sem medo, indo pra cima. Vamos ver como essa parte é descrita no livro. Abre aspas. Sir Wymer Royce encontrou sua fúria. Por Robert! Gritou e atacou rosnando, erguendo com ambas as mãos a espada coberta de gelo e brandindo-a num golpe lateral paralelo ao chão, carregado com todo o seu peso. O golpe do outro, do caminhante branco, foi quase displicente. Quando as lâminas se tocaram, o aço despedaçou-se. Um grito ecoou pela noite da floresta e a espada quebrou-se em uma centena de pedaços, espalhando os estilhaços como uma chuva de agulhas. Royce caiu de joelhos, guinchando e cobriu os olhos. Sangue jorrou-lhe por entre os dedos. Fecha aspas. Muito mais legal do que foi no seriado, não é verdade? Esse Robert aí que ele grita é o nome do rei de Westeros. E é por ele que ele morre, né? Protegendo o reino. Por Robert, pelo reino. E entrega a vida dele como um grande patrulheiro, com muita honra e muita bravura. Olha aqui, eu até arrepiei. Aí no livro ele cai de joelhos ali com um pedaço de lâmina da espada do outro no olho dele. Eles se aproximam do Sir Wymer e o apunhalam ele sem misericórdia, e assim é o fim do Sir Wymer Royce nos livros. Voltando um pouquinho agora para o seriado, a gente já sabe como o Sir Wymer Royce morreu tanto no seriado quanto no livro. Agora vamos ver o que acontece com o Will e com o Garrett nos dois casos também. Vamos lá para o Will. No seriado, ele depara de novo com a mulher que estava encostada na árvore. No caso do seriado é uma criança, para ficar mais sinistra ainda. E ele vê que esse cadáver está se movendo, ele está se virando, está olhando para ele. E aí acontece aquele momento: corre, negada! E aquele povo correndo pra tudo quanto é lugar. Corre, meu filho, isso daí vocês tinham que ter feito antes. Esse corre, negada aí, antes, que daí vocês tinham sobrevivido, entendeu? Ah, não dá. E aí a trama da história já é esfregada na nossa cara logo no início, né? Existem mortos vivos. Existe uma criatura imortal maligna. E as lendas eram reais. Os pesadelos e as histórias infantis de terror são todas reais. E eles estão desesperados vendo isso tudo tomar forma na frente deles. E eles estão correndo mesmo, negada. Corre! Aí no seriado acaba com eles alcançando Garrett também. Já foi o segundo cabeça de Garrett do Rolando. Então, nossa segunda morte de Game of Thrones. Garrett,
O patrulheiro. Bom, no livro, voltando um pouquinho no livro, depois da morte horrível ali do Sir Wyman Royce, o Will, que estava ainda lá em cima da árvore, cagando de medo, ele fica um tempo ali que ele não consegue medir, né? Que ele tá com tanto medo que ele não consegue nem saber quanto tempo ele ficou ali sem conseguir nem olhar para o que estava acontecendo. Então, depois de um longo período, ele desce aí dessa árvore, vai lá verificar o corpo do Sir Wyman e resolve pegar o punho da espada estilhaçada para levar de volta para o comandante na muralha para explicar para ele o que aconteceu, né? Claro que ele não ia falar, olha, eu fui um puta covarde, né? Ele só ia contar que, morreu. O Will espera que o Garrett ainda esteja lá cuidando dos cavalos e se distrai um momento, de repente ele sente as mãos geladas em volta do pescoço dele. Era o cadáver do Sir Wyman Royce que tinha se erguido com os olhos queimando em azul e estavam ali matando o Will. Então assim que o Will morre nos livros, enforcado pelo cadáver do Sir Wyman Royce. Então, essa é uma adaptação feita da TV e dos livros. No caso, inverte o que acontece com os dois personagens, com o Will e com o Garrett. Na TV, o Garrett morre decapitado ali no momento desse corre negada junto com o Sir Wyman Royce, e o Will, ele deserta, no caso. Ele morre porque desertou. Aí aqui no livro, quem morre porque desertou é o Garrett, porque o Will já tá morto. O Will morreu ali com o Sir Wyman Royce degolando ele, certo? Então é essa a adaptação. O importante, galera, o importante é a adaptação, não levou a sério. Não, cara, não é importante, vocês não tinham muito dinheiro para fazer um bando de zumbi lutando na primeiro episódio da primeira temporada. Eles fizeram um jogo de câmera ali em movimento para ver os bichos meio correndo, para economizar em efeito, e tá tudo bem, tá tudo bem. O importante é você entender que existem essas criaturas malignas, que elas são reais e que elas estão vindo destruir tudo, estão vindo acabar com todo mundo. É isso que é importante você saber. O irônico é que nesse rolê todo aí, o jovem inexperiente, o da primeira ronda, da primeira patrulha que a gente comentou lá no comecinho dos vídeos, é o cara que tem uma morte gloriosa, que morre com bravura, que morre com honra, enquanto os outros dois patrulheiros experientes, veteranos de patrulha, os dois morrem como covardes, morrem fugindo, morrem decapitados como desertores. É isso que é o X da questão ali, né? Por isso que eu falo, cara, você tá no inferno, abraça o capeta. Tá vendo que já vai morrer, cara? Levanta e lute, homem, pelos 7 infernos. Aí você pensa, uau, caramba, mais um seriado de zumbi, mais um The Walking Dead, que coisa louca, vai ser muito massa esse episódio. Pois, meu amigo, se você quiser de novo ver zumbi, você senta e espera com vontade. Porque lá pela 4ª temporada, 4º livro, que esses rapazes vão aparecer de novo, entendeu? Acontece na sua cabeça o mesmo efeito que aconteceu com os moradores de Westeros. Lá no passado aconteceu, mas eles não captaram muito bem, não teve muita relevância ali para o momento atual deles. E aí lá pela 4ª temporada, eles voltam com tudo de novo e você lembra, putz, caramba, realmente, o perigo é outro. Eu tô preocupado com esses pipocos que tá dando aqui entre esses reis, mas o perigo não é esse, o perigo é outro. E aí você entra na história com o mesmo sentimento que os personagens estão tendo. Com o mesmo sentimento de que algumas pessoas estão ignorando o real perigo. E agora, falando um pouquinho do ponto de vista do prólogo, você vai entender agora por que o ponto de vista é do Will. O que George Martin escreve que me faz levar a acreditar que aquilo é um ponto de vista do Will. George Martin escreve debochando do Sir Royce, porque o Will não gosta do Royce. Ele inclusive comenta que quando bebe fica falando mal do Royce. O narrador George Martin passa pano ali pro Will, passa pano pro Garrett, ou seja, passa pano para as atitudes deles, porque
porque o Will gostava do Garrett, então tudo bem as palhaçadas que o Garrett fizer. Ele elogia bastante os talentos do Will, coloca lá em cima as coisas que o Will faz e as coisas que o Sir Wyman Royce não tem tanto valor assim. E ele tá o tempo inteiro no capítulo zoando a inexperiência do Sir Wyman. O narrador, no caso, né? Tá zoando a experiência, tá falando da roupa dele, tá falando da montaria, da arma, de como ele se porta e se mexe e tal. É o narrador que fala isso, mas você vê que ele tá falando isso com um rancinho, com um rancor que é do Will, que pertence ao Will. E aí o narrador faz a gente acreditar que o Wyman é um babaca. Mas se você for analisar exatamente o que aconteceu, o babaca da história não é o Wyman, e sim o Will. O covarde da situação é o Will. Ai, gente, pra mim é ele que tá errado nesse rolê todo, porque eu tenho ranço de covardia, tá? Eu tenho ranço de covardia. Pra mim, sei lá, não desce, não passa. Então, outra coisa que a gente aprende é que os caminhantes brancos são criaturas extremamente perigosas, aprende os poderes deles, aprende que eles são silenciosos, que eles andam camuflados, eles também possuem uma linguagem, uma comunicação. O som dessa linguagem deles se assemelha a gelo quebrando, gelo partindo. E eles são tipos dementadores, né? As pessoas conseguem pressentir que eles estão chegando por causa do frio. Então agora chegou o momento do ponto alto e do ponto baixo do nosso vídeo, o ponto Holder e o ponto Tyrion. O ponto Holder com certeza vai para o Sir Wyman Royce, no momento em que ele decide entregar a sua vida para proteger o reino, para proteger o povo. O ponto Tyrion do vídeo vai ficar sim com o Will, que se acovardou ali na árvore e não teve coragem de avisar o líder da patrulha do perigo, não teve coragem de descer a ajudar e morreu como um verdadeiro bundão. Bom, saindo um pouquinho agora do mundo da fantasia, vamos vir para o mundo real, vamos ver de qual que é esses atores aí, tá bom? O Garrett, então, foi interpretado pelo Dermot Kenney. Ele é britânico, tem 57 anos e ele já fez alguns papéis. E aposto que você já conhece ele de um papel que ele fez, o Marcus, do segundo e terceiro filme do Piratas do Caribe. O Sir Wyman Royce é interpretado por Rob Osterler, britânico de 37 anos. Se você quiser acompanhar mais o trabalho dele, de 2013 a 2016, ele fez parte do elenco de Hob City. E ele fez uma declaração sobre Game of Thrones. Ele disse: para ser honesto, quando você faz aquelas partes menores, você fica feliz em se ver lá, porque às vezes essas coisas podem ser cortadas. Eu também ia achar o máximo aparecer só um segundinho em Game of Thrones. Só um... Ai, caramba, isso é incrível. Meu Deus. Bom, Will é interpretado pelo Bronson Webb. Ele é britânico, tem 38 anos e eu tenho certeza que você já viu ele em outros papéis. Por exemplo, como Pike em Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban. Como Bounty Hunter em Cavaleiro das Trevas, da série dos Batmans de 2008, ele também estava nesse filme. E como o Cook de Piratas do Caribe. Gente, é claro que os atores fizeram outros trabalhos e outros papéis, mas eu trago aqui os que mais me marcaram, tá bom? No caso aqui do Rob Osterler, que eu citei o Hob City, eu não conheço, mas como ele ganhou um prêmio por essa atuação, eu imagino que seja uma obra boa, então eu coloquei aqui, tá bom? Se alguém aí sabe quem é o ator que interpretou aí o caminhante branco que matou o Garrett e o Will, eu não consegui encontrar. Eu lembro que eu já vi a entrevista desse cara em algum lugar e eu não consigo lembrar onde eu vi para buscar. Então, se você lembra, se você sabe quem que é esse ator que fez o Caminhante Branco, me fala para mim colocar na errata no final do episódio. Quando terminar o episódio inteiro, que a gente passar por todos os núcleos, eu vou fazer uma errata de tudo que faltou, de tudo que eu falei errado, ou etc, tá bom?
E lembre-se, se você quiser ajudar o meu canal ou qualquer outro canal aqui do YouTube, você precisa interagir. Se inscreve para não perder a continuação do conteúdo, comenta, compartilha, assiste as propagandas, que assim você ajuda o canal a crescer. E para finalizar, para você que tem intenção de comprar a decoração nerd, lembre-se da minha loja, a loja Brasil Nerd, para você poder entrar em contato comigo e comprar meus produtos. Aqui embaixo na descrição do vídeo também você pode encontrar os links das minhas redes sociais. E nós nos vemos na semana que vem falando do próximo núcleo, que é o Winterfell, e o ponto de vista do livro, do capítulo do Bran. Tenha uma excelente semana e um grande abraço.